Então, eu vou falar aqui sobre alguns dos eixos, né, principais que são trabalhados em termos de programas de prevenção e de iniciativas de prevenção, né? Uma coisa são programas, outra coisa são iniciativas. Aí, primeiro os eixos aí, os três principais eixos que eu quero destacar são habilidades de vida, crenças normativas e informações sobre drogas. E a interatividade, né, a Juliana Valente falou bastante sobre as normas internacionais de prevenção. Todas as atividades elas têm que ser interativas. Ela até comentou sobre a questão das palestras, né? As palestras ficou muito no imaginário da maioria das pessoas. Vamos fazer um trabalho de prevenção? Vamos. Chama alguém para dar palestra. Chama alguém para dar a palestra. E por muito tempo se acreditou que fazer prevenção às drogas, principalmente para públicos como crianças e adolescentes, era só fazer palestra e falar sobre as consequências do uso de drogas. Ou falar que não pode usar droga ou que não deve usar droga. Então, isso ficou no e ainda está no imaginário de muitas pessoas, nas crenças de muitas pessoas, que essa é a melhor forma ou talvez seja a única forma de fazer prevenção. Muitas vezes a gente faz prevenção sem mesmo falar sobre drogas. É algo interessante para a gente observar também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro eixo aqui, que é o eixo de habilidade de vida. As habilidades de vida, o que são, né? São competências psicossociais, né? Então, a gente tem aí uma lista de 10 recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, que são o autoconhecimento, a empatia, comunicação eficaz, o relacionamento interpessoal, tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento criativo, lidar com as emoções e lidar com o estresse. Então, assim, é interessante pensar isso, porque quando você está fazendo alguma atividade com criança e adolescente para fortalecer essas competências, para desenvolver essas competências, você vai ter um impacto positivo na prevenção. Você vai fortalecer fatores protetivos. Então, como eu falei inicialmente, se a gente fosse resumir o que é prevenção, não só de drogas, mas de qualquer coisa, de qualquer comportamento de risco, prevenção é basicamente reduzir fatores de risco e fortalecer fatores de proteção. Uma coisa importante quando a gente pensa em prevenção para criança e adolescente lógico que isso é uma coisa mais personalizada, mas se você tem vamos dar um exemplo aqui, se você tem um filho ou uma filha, e identificar quais são os fatores de risco presentes na vida do seu filho, quais são os fatores de proteção. Fortalecer o que já existe e diminuir, fortalecer os fatores protetivos, né, os fatores positivos que envolvem ali o seu filho e diminuir os riscos. Então, quando você trabalha todas essas competências psicossociais aí trabalhadas e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, você está fortalecendo e está fazendo um trabalho de prevenção. Existem outros também, outras competências aí, outras habilidades de vida, como, por exemplo, a construção de uma boa autoestima, capacidade de resistência, assertividade, autoeficácia, que é aí a crença que o indivíduo tem que é capaz de lidar com os desafios da vida, de executar uma determinada tarefa, e por aí vai. E aí eu fiquei pensando esses dias sobre como a educação no Brasil evoluiu, e nós temos aí a BNCC, né? Vocês conhecem a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela também previu, né? E foram essas competências que estão hoje na Base Comum Curricular. Então, todas as escolas do Brasil, da educação infantil até o ensino médio, eles têm que fazer aí um trabalho voltado para desenvolvimento dessas competências psicossociais, que no caso aí da BNCC, ela sugeriu o conhecimento, repertório cultural, comunicação,
a cultura digital, o autoconhecimento e autocuidado, pensamento científico, crítico e criativo, trabalho e projeto de vida, argumentação, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, olha só que interessante. Aqui, a gente tem... deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem as habilidades de vida recomendadas pela OMS, e aqui a gente tem as competências que têm que ser trabalhadas nas escolas. Então, só lembrando que a Base Nacional Comum Curricular é um documento, né, que foi publicado pelo MEC, que foi construído com a sugestão de vários educadores do Brasil, da sociedade. Num primeiro momento, ela foi criada por especialistas, a primeira versão, e depois ela foi colocada para audiência pública e para sugestões. Eu tive a oportunidade de participar, dando sugestões também para essa base nacional comum curricular. Inclusive, a gente colocou lá, quando eu estava no CONED, no Conselho Estadual de Política sobre Drogas, nós sugerimos algumas questões relacionadas a essa reflexão do problema, dos problemas relacionados aos de drogas e tudo mais. Nós fizemos essas sugestões. Então, ficou bem próximo, né, daí do que foi recomendado pela OMS. E nós temos um outro eixo, que são as crenças normativas, né? Então, as crenças normativas são definidas como um tipo de crença autorreguladora dos comportamentos. Então, assim, são as ideias errôneas, mitos, opiniões sem evidências científicas, né? São difundidas socialmente em larga escala por muito tempo, como se fossem verdades. A gente tem várias crenças que são socialmente aceitas, né? Ou são socialmente difundidas, crenças específicas sobre drogas. E essas crenças, muitas vezes, elas realmente fazem com que o indivíduo molde o seu comportamento baseado nessas crenças. Eu vou dar alguns exemplos. Então, quando a gente fala de fazer prevenção para criança e adolescente, ou desenvolver um programa, ou trabalhar com um programa, nós temos sim que pensar e identificar quais são as crenças, as ideias, as opiniões errôneas que eles têm sobre drogas, sobre comportamento, sobre o seu próprio comportamento, né? E como isso está influenciando, e fazer algumas atividades para desconstruir essas crenças, para mudar, virar a chave e fazer com que essas crianças, esses adolescentes comecem a ir na direção certa, pensando na direção certa, tá? Então vamos lá, vamos em frente. Alguns exemplos. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá. Alguns exemplos de crenças normativas. Se eu usar drogas, serei aceito no grupo. Vou usar só um pouco, quando eu quiser eu paro. Essa é bem clássica. Se eu apenas experimentar, não pega nada. Vou beber para afogar as minhas mágoas. Essa é bem antiga, né? Essa eu já ouvia quando eu era criança. Preciso beber para ficar desinibido. Essa foi uma crença até que foi comentada na palestra da doutora Cláudia, que foi citado várias vezes, né? Que ela falou sobre o esquenta, que o pessoal começa a beber antes de ir para a balada, e eles acreditam realmente que para pegar, entre aspas, né? Para pegar uma garota, ou para chegar e dar uma cantada numa garota, ele precisa beber para ficar mais soltinho. A festa não vai ser legal se eu não beber. Todo mundo bebe. A maioria dos adultos bebem. Bebida alcoólica não é droga. Eu consigo beber e dirigir. São todas crenças, né? Alguns exemplos de crenças. Então, como que a gente faz? A gente trabalha para mudar essas crenças no público-alvo. Outras crenças. Cigarro não é droga. Essa é interessante porque, assim, eu até queria contar uma experiência até que eu vivi com uma colega de trabalho da secretaria. Eu costumo dizer uma coisa, que quem não tem algum problema de dependência
de dependência de drogas na família, dependência de substâncias psicoativas na família, conhece alguém que tem. Eu costumo dizer assim, se você não tem um problema na sua família, você conhece alguém que tem. E aí eu falei uma vez isso para uma colega de trabalho. E ela chegou e disse assim para mim, nossa, eu não tenho nenhum problema de dependência química na família e eu também não conheço ninguém que tenha. E aí eu cheguei para ela e perguntei assim, você fuma? Ela falou assim, eu fumo, já fumo há muitos anos. Eu falei, pois é, você tem um problema de dependência química na sua família. Você é dependente químico. E ela arregalou olhos assim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, cigarro é uma droga. Ela causa dependência. E ela não tinha se dado conta que ela não via o cigarro como uma droga. Então, isso minimiza, né, a percepção de risco. Não ver o cigarro como droga ou mesmo uma bebida alcoólica. Isso é muito, muito, muito comum. Se eu não fumar, vou parecer mais adulto, atraente. Fumar maconha é medicinal. Maconha é medicinal. Eu quero destacar isso porque a questão da maconha é medicinal tem sido ultimamente largamente assim difundida essa ideia. Eu até acredito realmente que isso é uma estratégia da indústria que quer colocar aí tanto a maconha para fins recreativos, como também ganhar dinheiro com produtos à base de maconha. Né? Nós sabemos que existe o componente na maconha que extraído, né, ele pode ser usado para fins de medicinal, que é o CBD, o canabidiol. E as pessoas ficam dizendo o tempo todo, principalmente grandes revistas, ficam publicando maconha medicinal, maconha medicinal, maconha medicinal, e as pessoas acabam acreditando que fumar maconha ou usar maconha traz benefícios medicinais. E isso não é verdade. O uso medicinal é de um componente da maconha, não da maconha em si. Eu sempre trago o exemplo do veneno da jararaca, né? O veneno da jararaca, ele também traído em laboratório, trabalhado, tem alguns componentes que são usados para medicamentos. E a gente não sai por aí dizendo que, olha, vamos tomar uma mordida de jararaca para a gente fazer tratamento médico, ou vamos usar o veneno da jararaca para fins medicinais. A gente não fala isso. E por que a gente fala isso de maconha? Logicamente que é uma estratégia da indústria para incutir essas crenças e para diminuir os riscos associados ao uso da maconha. Né? Então, maconha é uma droga leve, melhor usar maconha que usar crack, maconha não vicia, é natural. A maioria dos jovens de 16 anos já experimentou maconha. Narguilé não faz mal. Né? Então, são alguns exemplos. E a gente trabalha aí para desconstruir essas crenças normativas. E o outro eixo aqui são as informações sobre drogas, que devem ser compartilhadas dentro de um contexto, né, respeitando a cada faixa etária de idade do público-alvo. Então, a gente usa aí fontes confiáveis, dados baseados em conhecimento científico. Então, na comunidade científica, não há mais assim muita discussão sobre o efeito prejudicial do consumo de substâncias psicoativas. E a gente que trabalha já na prevenção já há algum tempo, a gente sempre tem enfatizado sobre o perigo relacionado e os riscos relacionados ao uso de substâncias legalizadas. Não só porque, novamente, a gente volta para as crenças normativas. A maioria das pessoas que não se aprofundam um pouco ou não se atentam tão profundamente sobre esse tema, elas não veem o álcool e o tabaco como substâncias, como drogas, né? Como substâncias que oferecem muito risco para a sociedade. São justamente as duas substâncias que mais causam danos à saúde pública de modo geral. Não estou minimizando os riscos relacionados ao uso de outras substâncias, mas a gente tem que colocar as informações de um modo que as pessoas possam entender os riscos relacionados ao consumo de álcool e tabaco. E a gente tem aqui no Brasil, uma das coisas, no Brasil e no mundo, de modo geral, uma coisa que é a cultura do consumo.
praticamente aí a gente vive num país em que churrasco tem que ter cerveja, que as pessoas realmente acreditam que a festa só vai ser legal se tiver bebida. Quem nunca ouviu, se não tiver bebida não vou? Ou quem nunca ouviu, vai ter cerveja? Você vai pagar a cerveja? Muitos jovens acabam acreditando, por conviver tanto com essa cultura, com essa glamorização do uso, muitos jovens acabam acreditando que eles têm que beber para se sentir mais adultos, para ficar mais espertos. Então, quando a gente traz as informações sobre drogas dentro de um contexto de realidade e respeitando, logicamente, cada faixa etária, a gente amplia o repertório dessas crianças, desses adolescentes e começa a mostrar para eles realmente a verdade sobre os fatos. Vamos lá. E eu queria falar agora sobre... Pessoal, não estou nem vendo as perguntas de vocês, depois a gente vê isso aí, tá bom? Sobre a interatividade, tá? Como eu falei inicialmente, a interatividade é uma coisa muito importante. Então, as atividades que a gente faz para nas iniciativas de prevenção para crianças e adolescentes, elas têm que ser interativas. O que é ser interativo? É fugir o máximo possível de uma aula só expositiva. Eu estou fazendo uma aula expositiva aqui, eu procurei puxar uma maior interatividade de vocês no começo, fazendo as perguntas. Perguntas é uma forma de estimular a interatividade, mas existem outras. Eu estou colocando algumas aí, por exemplo, jogos, né? Jogos, a competição, ela motiva, ela engaja. A gamificação, gamificação ela tem a ver com jogos, mas ela não é jogos. A gamificação é um processo que você insere alguns elementos dos jogos em processos educacionais. Vou dar um exemplo. Uma professora que ela dá pontos, por exemplo, o próprio jogo Elos mesmo, ele é uma forma de fazer gamificação. Então, ela vai dando pontos lá para os alunos à medida que eles vão se comportando de uma determinada maneira. Voltando, né, para as bases aí da prevenção. O que a gente quer fazer quando a gente está fazendo prevenção? A gente quer influenciar comportamentos. A gente quer que a criança, o adolescente, o adulto, seja lá quem for, para quem for o nosso público-alvo, a gente quer dar estímulos externos para que eles alterem o seu comportamento e que esse comportamento seja saudável e seguro. Então, no caso da gamificação, existem muitos professores, eu já vi isso, né? Professores que dão estrelinha, dão carimbinho no caderno, fazem um ranking dos alunos que fazem a lição, que se comportam bem. O exemplo do jogo Elos é um bom exemplo de gamificação. As dinâmicas de grupo, né? Existem vários tipos de dinâmicas de grupo. E aí, quando eu estou falando sobre essas atividades interativas, eu estou falando sobre desenvolver habilidades de vida, sobre trabalhar lá com autoconhecimento, com comunicação, com como lidar com as emoções, como a gente pensar como a gente desenvolver a tomada de decisão. Todas essas atividades aí interativas, elas devem ter como foco, como objetivo isso, né? A música, a dança. Quem viu o filme lá, o filme Escritores da Liberdade, percebeu que teve uma parte da cena que a professora estava dançando com os alunos, né? Então, isso é bem interessante. Eu usava bastante isso no ProErd, porque a música e a dança duas coisas que eu usava bastante no ProErd. Era o teatro, eu fazia várias encenações, porque a gente ensinava algumas técnicas de recusa, né? De lidar com a pressão do grupo, pressão dos colegas. E aí a gente fazia algumas encenações. Então eu chamava os alunos para frente, a gente combinava rapidinho ali, e eles adoravam. E a maior parte das crianças que eu trabalhei eram aí na faixa de 9, 10 anos, e eles adoravam esse tipo de interação. Então isso realmente provoca o engajamento da criança, do adolescente. Tem a canção do ProErd também, que eu acredito que a Júlia já deve saber de cor. Né, Júlia?
E tem a dança, né? A música era acompanhada da dança. A música e a dança ela é interessante porque ela causa engajamento. Ela engaja, ela descontrai e ela cria vínculos do educador social, da pessoa que está fazendo a iniciativa de prevenção. E o vínculo é muito importante para você ganhar a confiança deles, para você conseguir, quando você consegue construir um vínculo com aquela criança, aquele adolescente, você abre uma porta, abre uma estrada, ele te abre, às vezes a criança é fechada, às vezes ela é tímida, às vezes ele não está disposto a te dar uma abertura, e aí quando você consegue construir um vínculo, você então começa a ter realmente mais influência na vida daquela pessoa. E eu quero trazer de novo o exemplo aí do escritor da Liberdade, que foi justamente o que ela fez. No primeiro dia de aula foi terrível para ela, mas ela foi fazendo as coisas de um modo que ela começou a criar vínculo. Até o momento que ela estava dançando, já estava, os jovens já estavam vindo até ela, já estavam abrindo o coração para ela, já estavam falando das suas angústias, das suas frustrações, rodas de conversa estruturadas, filmes são bem interessantes também. Alguns outros exemplos são as atividades externas. Lembra que no filme lá eles fizeram esses passeios, essas atividades, a ajudar as crianças e adolescentes a ver um mundo novo. Muitas das crianças e adolescentes que são trabalhadas em programas ou atividades, mesmo na escola, ou atividades específicas mais voltadas para a prevenção, muitas delas não têm nem a oportunidade de participar de atividades, de passeios. Muitas delas não foram nem nunca ao cinema, muitas delas não foram na praia, sei lá. Logicamente que isso requer um certo recurso, mas são atividades que engajam, são atividades que melhoram o interesse do aluno ou daquela criança, daquele adolescente pela atividade. Especificamente, visitas monitoradas. Essa questão das visitas monitoradas, existem algumas pessoas que acham que, quando volto novamente àquela questão, né? Muita gente acredita que fazer prevenção é só falar de drogas. E, na verdade, não é. Eu falei desses 3 eixos aí, né? Habilidade de vida, crenças normativas e informações sobre drogas, mas o eixo mais importante é o eixo de habilidade de vida. Então, fazer com que a criança, adolescente, aumente o seu repertório. Então, eu estou citando a questão das visitas monitoradas, que eu já vi algumas pessoas, algumas escolas até pedindo para visitar comunidade terapêutica, visitar clínicas. Isso não é recomendado, tá? Então, que o jovem, a criança, o adolescente vá no hospital ver as pessoas que estão lá doentes porque usaram drogas ou que estão internados, estão fazendo um processo de desintoxicação. Isso não é um tipo de visita monitorada recomendada. Então, tudo que é feito para engajar a criança, adolescente, a escola, para melhorar o desempenho acadêmico dele ou dela, para melhorar o vínculo, né? São os vínculos sociais e comunitários. Tudo isso, quando você faz uma visita monitorada, quando você faz uma campanha, né? Temos aí uma outra questão também, como é a produção de conteúdo. Hoje o jovem, são nativos digitais, né? As crianças e adolescentes, eles já são nativos digitais, eles estão muito acostumados a tirar selfies, a trabalhar com vídeos. Então, por que não trabalhar a produção de vídeos voltadas para desenvolvimento de habilidade de vida, para desconstrução de crenças normativas, fazer um trabalho, fazer um podcast, fazer um canal no YouTube, tudo isso pode ser feito lógico que um trabalho direcionado, né? O trabalho tem que ser sempre direcionado. Feiras de educação, ciências, história, projetos, pedagogia de projetos, que é o Project Based Learning. Então, quando você trabalha com várias disciplinas ao mesmo tempo, quando você trabalha com pedagogia de projetos, você faz um projeto para resolver um problema. Então, você desenvolve lá a capacidade de tomar decisão, capacidade de resolução de problemas. Isso aumenta o repertório do jovem. Toda vez que você aumenta o repertório daquele jovem, daquela criança, você aumenta, você fortalece, né, essas habilidades de vida,
ele começa a lidar melhor com os problemas e os desafios que ele vai enfrentar na vida. Vocês, novamente, no começo a gente falou o quê? De alguns possíveis motivos pelos quais a criança ou adolescente ele começa a usar drogas. Porque muitas vezes ele não sabe lidar com uma determinada situação. Ele não sabe lidar com as emoções dele, não sabe lidar com o estresse. E às vezes a única forma que ele sabe lidar, ou que ele aprendeu que ele deve lidar, é usando algum tipo de substância para entorpecer, para fugir daquela realidade. Porque ele não tem esse repertório. Então, justamente, trabalhar com habilidade de vida é oferecer para esse indivíduo um repertório que faça com que ele seja capaz de lidar com os desafios da vida de modo saudável. Tem a sala de aula invertida também, né? Que a gente pode trabalhar bem com filmes também, com documentários. Como é que funciona a sala de aula invertida? Você traz aí você dá a matéria antes para o aluno vê em casa um filme, um documentário, estuda um material e ele chega já na sala de aula só para resolver as dúvidas e para aprofundar mais aquele conhecimento. Júri simulado, você dá um tema, você pode dividir a classe em grupos ou o grupo público-alvo, né, em pequenos grupos e você pode dar alguns cases, né, e pedir para os alunos irem debatendo uns com os outros de modo organizado, para que eles possam desenvolver o pensamento crítico, o pensamento criativo, capacidade de resolução de problemas, a própria argumentação, trabalhar com fantoches, com crianças, com gincanas. Eu já vi algumas iniciativas de prevenção bem interessantes que trabalham com gincanas, jovens que fazem campanhas na comunidade de arrecadação de alimentos, de arrecadação de agasalhos, jovens que se tornam multiplicadores de prevenção, quando eles se tornam parte ativa do processo. Isso é que é proporcionar atividades interativas. Então, é uma pessoa adulta falando e um monte de criança e adolescente só ouvindo. É fazer com que a criança e adolescente seja protagonista no processo. Então, isso são atividades interativas. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aí. Vocês devem estar cheio de perguntas, mas tudo bem, depois a gente conversa mais. O outro aqui, algumas atitudes. Queria falar sobre algumas atitudes preventivas gerais recomendadas, né? Então, crie vínculos de afetividade e amor. Reserve tempo para atenção diária individual. Estabeleça um canal de comunicação horizontal onde há confiança e espaço seguro. Conheça todas as necessidades dos seus filhos. Então, isso requer tempo, né? A gente sabe que a gente vive num mundo muito agitado, dinâmico. Muitos pais precisam aí fazer, não é nem dupla jornada, às vezes é tripla ou quádrupla jornada, né? Sai de manhã, trabalha às vezes em 1, 2 empregos, chega em casa, ainda tem que cuidar da casa e dos filhos. Quanto mais filhos você tem, mais tempo é necessário para você lidar com eles. Você precisa conhecer o mundo deles, saber suas opiniões, seus interesses, os seus sonhos, estabelecer regras e limites, incentivar e encorajar o comportamento positivo. Eu quero passar para vocês aqui um pequeno vídeo que é de um outro filme que eu acho que é um ótimo exemplo para a nossa reflexão, tá bom? Eu vou parar aqui um pouquinho nosso compartilhamento e eu vou pegar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Agora eu vou compartilhar de novo. Se vocês tiverem, me fala se vocês estão ouvindo bem aí, tá? Tá sem som. Eu não tô ouvindo também.
Acho que ninguém está conseguindo ouvir, no caso. Não? Acho que está baixo. Não sei se está baixo ou se está sem som, mas eu não estou conseguindo ouvir. Tá, então peraí, espera só um pouquinho. Vocês não estão conseguindo ouvir? Não dá para ouvir nada? Nada. Então deixa. Então eu não vou passar isso aqui não. Bom, quem conhece esse filme aqui, pessoal? É o filme Mãos Talentosas. Quem já viu esse filme? Pode falar aí. Quem Olha, não viu, fala, de pode nome falar. eu não me recordo, né? Então. Mas eu não sou parâmetro, no caso. Esse é um outro exemplo muito bom de prevenção. Então, eu recomendo que vocês vejam esse filme. É interessante que o Escritor de Liberdade, quem viu, o ambiente é na escola, né? E o foco, então, é a ação da professora fazendo um trabalho de prevenção na vida de um grupo de alunos. Esse filme, ele fala sobre Mãos Talentosas. Ele fala sobre a influência que uma mãe teve na vida de um filho, que era um menino negro, pobre, a mãe era uma mãe sozinha, né? Ela cuidava dos filhos, trabalhava fora e tinha que fazer aquela dupla, tripla jornada. E ela teve que trabalhar muito a questão dos valores e da disciplina, das regras. Então, o que ela fez? Ela, ela fez o reforço positivo, mas ela agiu com bastante amor e com bastante disciplina. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, na história desse filme, que ele se considerava burro, ele tinha uma autoestima baixa, porque ele sofria bullying na escola, praticamente ele mudou para olha só a questão dos momentos de transição, né? Ele saiu, né, de uma cidade e foi para uma outra cidade, então ele passou por um momento de transição. E ele foi para uma classe que tinha um monte de crianças brancas lá, e ele começou a sofrer bullying, e ele tirava notas baixas, ele tinha um problema de visão, então ele não conseguia enxergar, ler direito, então ele tinha bastante notas baixas, e a mãe chegou, deu uma dura nele, não, você é inteligente, você é capaz, você consegue. Ela entendeu o problema dele, percebeu que ele estava com problema de visão, comprou um óculos para ele e limitou o tempo de TV. Interessante nesse filme aí, depois eu passo o link para vocês, nesse trechinho, ela tem uma parte que ela chega em casa e os dois meninos, ela tinha um outro filho mais velho, e ela chega em casa, vocês estão fazendo o quê? Vocês vão ficar vendo televisão o dia inteiro? Pode parar com isso, né? E é esse mesmo, a história do Ben Carson. E aí ela chega e fala assim, olha, a partir de agora vocês vão ver menos televisão. Vocês não vão ficar vendo televisão o dia inteiro, não. Vão fazer lição, vão estudar. A gente vai fazer o quê, então? Como é que a gente vai sobreviver sem televisão? Se vocês vão para a biblioteca e vão pegar um livro toda semana, tem na Netflix, isso. E vocês vão lá e vocês vão ler um livro por semana, vocês vão me dar um relatório desse livro. Aí eles reclamaram, eles chiaram e tudo, mas foi assim, foi um divisor de águas na vida deles. Porque a partir do momento que eles começaram a desenvolver amor pela leitura, amor pelo conhecimento, virou a chave para eles. Eles começaram a ter ideias, eles começaram a conhecer um mundo novo, eles começaram a ter acesso a coisas que eles não tinham. E tudo isso por causa da insistência de uma mãe que viu que os filhos só teriam chance de crescer e de romper o ciclo de miséria que eles passavam, o ciclo de pobreza que eles viviam, através do acesso a oportunidades pelo conhecimento. E, assim,
Não vou ficar contando muito do filme para não dar muito spoiler para quem não viu, mas assim, a história termina com muito sucesso dele, né? É um sucesso estrondoso, e é uma história baseada em fatos reais. Tem a questão da romantização da história também. Mas assim, eu recomendo que vocês vejam esse filme. Esse é um filme que dá um bom exemplo de atitudes preventivas, de habilidades parentais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ajuda, né? Ajuda bastante a sensibilizar o público. Esse filme ele pode ser usado tanto para trabalhar com desenvolvimento de habilidades parentais voltado para cuidadores, né? Responsáveis por crianças, adolescentes e profissionais, como ele pode também ser usado para o público-alvo também. Porque aí você consegue, até pelo fato de ele ser baseado em fatos reais, né? Você consegue transferir para aquela criança ou adolescente que ele é capaz. Se o outro foi capaz, ele também é. Então, a gente tem muitas crianças, muitos adolescentes, que eles não acreditam que são capazes. Eles não têm essa habilidade da autoconfiança, da autoeficácia tão fortalecida. E a gente precisa fazer isso quando a gente trabalha com criança e com adolescente. Fortalecer a autoconfiança, a autoestima e a autoeficácia deles. E esse é um bom exemplo, né? Então, assim, é um filme que eu realmente recomendo. Eu vou continuar no compartilhamento aqui para a gente prosseguir rumo aqui ao término da nossa apresentação. Então é isso. O que ela fez? Ela estabeleceu regras. Quando a gente fala de habilidades parentais, a gente fala sobre a necessidade de desenvolver um estilo parental autoritativo, que é um estilo parental que tem um equilíbrio muito forte entre a dimensão da responsividade e a dimensão do controle de limites. Então, é bastante amor, afetividade, atenção e bastante disciplina, regras, limites, supervisão e controle. É o estilo mais adequado, que é mais protetivo. Então, assim, quando a gente fala de prevenção para crianças e adolescentes, a gente sim fala sobre desenvolver habilidades parentais. Lógico que você não vai estar trabalhando, talvez, em algum momento, você não vai estar trabalhando diretamente com a criança, mas você vai afetar diretamente a criança e adolescente. Até a Juliana Valente comentou sobre isso na palestra dela, e a classificação das habilidades, dos programas de habilidades parentais é classificação 4, de 5 estrelas. Então, ele está classificado como programas como muito bom. Então, quando a gente trabalha, se a gente fosse escolher entre trabalhar pelo que diz a ciência, né? Entre trabalhar, se você tivesse dinheiro só para investir, para trabalhar com crianças e adolescentes, ou trabalhar com os pais dessas crianças e adolescentes, eu recomendaria trabalhar com os pais. Porque se eles conseguirem desenvolver essas habilidades parentais, vai ter um efeito, um impacto muito maior do que trabalhar diretamente com eles. Tá? Então, vamos lá. Então, o que ela fez também? Ela incentivou o comportamento positivo. Então, eu recomendo que vocês vejam esse filme, tá? Então, atividades preventivas recomendadas de 0 a 6 anos, né? Nunca use drogas durante o período de gestação, seja uma boa referência para seus filhos, não faça uso indevido de drogas. Se você consumir substâncias lícitas como medicamentos, cigarro, bebidas alcoólicas, deixe fora do alcance deles. Isso parece, assim, talvez para nós que estamos mais familiarizados com esse tema, que estamos mais imersos nesse tema, que estamos mais interessados, pode parecer uma coisa tão óbvia, mas assim, o óbvio, muitas vezes ele não é feito. Eu já vi vários casos, a gente tem vários casos de intoxicação de crianças que pegam medicamentos dos pais. Essa questão de deixar os medicamentos e as substâncias fora do alcance das crianças é básico e é primordial para a prevenção voltada a crianças e adolescentes. Às vezes a mãe deixou lá um remedinho dela em cima da mesa, a criança vai lá e pega o remedinho achando que é balinha. E ela vai e se intoxica. Simplesmente porque ela teve acesso. Uma das coisas um dos fatores de risco para consumo de substâncias é fácil acesso em todos os níveis.
Então, quanto mais difícil for o acesso da criança e do adolescente a qualquer tipo de substância psicoativa, mais protegida ela vai estar. Quanto mais difícil o acesso, mais protegida ela vai estar. Tá bom? Nunca use bebidas alcoólicas de modo arriscado ou nocivo, evitando práticas como beber e dirigir, ou beber em grandes quantidades. Nessa época de isolamento social, a gente tem aí o cenário de que os pais estão bebendo mais em casa, estão usando mais tabaco em casa, e outros, né, também estão usando drogas ilícitas na presença de seus filhos, ou de outras crianças e adolescentes. Isso é um grande fator de risco. A primeira referência de uma criança, de um adolescente, são seus familiares, sejam pais, irmãos, tios, avós, aqueles com quem eles convivem. E existe uma tendência muito grande de reproduzir comportamento. Então, o exemplo é muito importante. Então, evitar fumar, né, diante deles. Nunca não permitir, né, ou incentivar seu filho a ter contato com substâncias psicoativas. Eu já vi casos, né, de pais falar assim, a primeira cerveja vai ser comigo. Eu que vou ensinar o meu filho a beber cerveja. Então, aí quando o filho vai, tem 14, 15 anos, o pai vai lá e toma uma cerveja com o filho. Quase como se fosse um rito de passagem ou um ato de masculinidade. Aí a gente volta novamente para as crenças normativas, né? A crença de que o pai tem que bebida alcoólica não é droga, a crença que o pai tem que ele precisa beber o filho precisa beber para ser homem, e a crença que o filho desenvolve de que se meu pai bebe, então é bom, ou todo adulto bebe. Então, essas crenças elas têm que ser desconstruídas. Então, as regras dos limites sobre o uso de substâncias devem ficar muito claro. Então, para as famílias, é complicado isso quando a família tem um consumo habitual de substâncias, assim como álcool e tabaco. É mais fácil para as famílias que não têm histórico de uso de substâncias, de uso de drogas. Então, é mais difícil para os pais estabelecerem essas regras, esses limites, quando eles mesmos usam, principalmente quando eles fazem dentro de casa. Então, atividades recomendadas, eu coloquei aqui, são acumulativas, tá? Então, todas essas atividades que são feitas antes, elas devem permanecer. E a gente só vai incluindo outras, né? E reforçando outras. Estabelecer as regras, conversar com os filhos sobre a importância dos limites, colocar para eles as regras, às vezes fazer as regras junto com os filhos. Olha, por que você não deve fazer isso? Por que você acha que é importante essa regra? Né? Combinar, olha, se você descumprir essa regra, o que pode acontecer com você? O que você acha que a gente deve fazer? Ele tem que entender que as regras existem para a proteção dele ou dela. Muitas vezes, os pais, de modo autoritário, simplesmente impõem as regras sem conversar com os filhos, sem esclarecer isso para os filhos, e aí, sem combinar com eles. Então, é muito mais fácil quando existe um diálogo, quando existe essa compreensão de ambas as partes, né? Conversar com seus filhos sobre drogas, deixe clara a razão por não serem permitidas para menores de 18 anos, que é a questão do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento cerebral. A gente sabe, né, que uma criança e adolescente, quando começa com o uso precoce de qualquer substância psicoativa, ele tem mais propensão a desenvolver problemas emocionais, transtornos de comportamento, mais tarde na vida, pode prejudicar, sim, o desenvolvimento cognitivo dele ou dela. E ajude os seus filhos a terem autocuidado, autoconhecimento e resolver problemas. Até mesmo os pais, né, a gente mesmo que faz, a gente ajuda ou prejudica os nossos filhos a terem habilidades de vida, dependendo da relação que a gente tem com eles. Se é uma relação com vínculos fortes, se é uma relação de cooperação, de colaboração, de boa comunicação, a gente vai ajudando nossos filhos, as crianças e adolescentes, a desenvolver essas habilidades de vida mesmo dentro de casa. Né? E aí, quando falo de 21 anos em diante, né, continuar a apoiar seus filhos,
em todos os aspectos, né? Nas habilidades de vida, resolução de problemas, reforça o comportamento positivo, sempre reforçando o comportamento positivo. Isso é muito importante. Um dia que ele chegar para você e dizer, eu não sou capaz. É capaz, eu sei que você é. Você já fez isso em outros momentos. Lembrar que o filho já conseguiu superar desafios em outros momentos da vida, então ele consegue de novo. Continuar desestimulando o uso de drogas. Como eu falei, a questão da cultura e a questão das crenças normativas. Infelizmente, nós temos ainda muitos pais e mães que acham bonito o filho com comportamento de risco, assim como acha bonito o filho usar droga ou usar álcool, principalmente álcool e tabaco. A gente tem aí vários exemplos nas mídias sociais, aquela questão da mãe ou do pai molhando a chupeta da criança na cerveja. Isso é um crime, né? Conversar abertamente com seus filhos sobre o uso de drogas e as consequências e continuar a acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Solidifique uma relação de amor, amizade, confiança e companheirismo. Então, tudo isso tem que continuar. Lembrando, uma coisa interessante que é comum de acontecer também é que quando os filhos fazem 18 anos, muitos pais fazem que nem o Pilatos, né? Lavam as mãos. Meu filho já tem 18 anos, ele já é dono do próprio nariz, agora ele pode beber, ele pode fumar, agora ele pode fazer o que ele quer da vida, agora é com ele, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não, quem é pai, quem é mãe responsável por alguém, lógico que ele tem aí uma responsabilidade legal, da maioridade penal, pelo menos, né? Mas muitos desses jovens, né, com 18 anos, não é porque tem 18 anos que ele está totalmente maduro. A gente tem aí estudos e pesquisas que o cérebro ainda continua se desenvolvendo até os 21 anos. E tem algumas pessoas, principalmente nessa geração de agora, mais jovem, que eles estão prolongando os comportamentos de adolescente. Tem gente com 30 anos que ainda continua tendo comportamentos imaturos, comportamentos típicos de um adolescente. Então, os pais, os cuidadores, quem ama seu filho, sua filha, vai continuar sempre tendo essa preocupação, esse cuidado, esse interesse. Logicamente que o controle e a supervisão é menor por conta da própria situação mesmo, é natural que eles ganhem mais autonomia e ganhem mais independência, mas os pais devem continuar, sim, reforçando atitudes preventivas. E é muito comum jovens que passaram praticamente a vida toda sem usar substâncias, quando eles entram na faculdade ou quando eles entram no mercado de trabalho, eles iniciarem seu primeiro uso ou intensificarem o seu padrão de uso, assim, de um uso experimental para uso mais problemático ou habitual. E até mesmo acabam caindo, muitas vezes, no uso dependente. Tá? Então, assim, eu quero aqui destacar novamente sobre o desenvolvimento de habilidades parentais, que tem impacto direto na criança e adolescente. Então, a gente tem aí o nosso curso online, que é um curso oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo Governo do Estado. É um curso totalmente gratuito, dá um certificado. É um curso rápido, uma capacitação introdutória, mas é um curso que a gente aborda todos esses temas específicos, né, sobre habilidades parentais. A gente tem um módulo que fala sobre prevenção em tempos de pandemia, o que os pais precisam saber sobre drogas. A gente fala aí um pouco sobre os efeitos e sobre o impacto na vida de uma criança, do adolescente, os princípios básicos de prevenção, sobre o mundo, né, dos seus filhos, o mundo das crianças e adolescentes. Lembrando que esse curso ele não é só para pais, tá? Embora seja desenvolvimento de habilidades parentais, ele também serve para profissionais que querem aprender mais e se especializar mais em prevenção, e para que eles possam replicar isso para pais, ou profissionais que lidam direto com crianças e adolescentes, como é o caso de alguns assistentes sociais que trabalham no CRAS, no CREAS, ou mesmo professores, né? Ou mesmo se você tem algum sobrinho, algum neto, algum filho, ou você quer multiplicar isso de algum jeito. A gente também trata da questão dos estilos parentais,
é bem interessante também. Falamos sobre supervisão e monitoramento parental, sobre técnicas de comunicação com os filhos, né? Existem algumas técnicas que são apresentadas, até baseadas em evidência científica. O que fazer quando o seu filho já está usando drogas e fazer um plano de ação, né? Mãos à obra. A gente tem lá um material, tem alguns formulários que ajudam a identificar fatores de risco presente na vida de crianças e adolescentes. Então, tem alguns formulários, tem várias ideias de ferramentas que podem ser usadas para melhorar os vínculos com crianças e com adolescentes. Então, assim, realmente eu recomendo que vocês vão lá e vocês façam esse curso, é um curso gratuito. Daqui a pouco eu vou passar o site que vocês podem acessar esse curso. E também tem um outro programa, que é um programa que está na mão aí do governo federal, que é o Famílias Fortes. Esse programa também é voltado para desenvolvimento de habilidades parentais, que tem impacto direto em criança e adolescente. Só que o que eu estou oferecendo aqui para vocês é o curso online. Então, é um curso para pais e para profissionais que trabalham com crianças e adolescentes. O Famílias Fortes, ele é um curso presencial, ele vai ter uma capacitação, até conversei recentemente com o pessoal do Ministério da Mulher, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e eles estão organizando, inclusive com apoio aí da Unifesp, da Universidade Federal de Santa Catarina, eles vão oferecer um curso à distância de qualificação para multiplicar esse programa, e esse programa ele vai ser aí multiplicado nos municípios. Então, basicamente funciona assim, você traz alguns pais e os seus filhos, e você trabalha 2 horas. Na primeira hora são sessões separadas, são dinâmicas que são feitas diretamente para os pais, para desenvolvimento de habilidades parentais, e dinâmicas que são feitas para os filhos. E depois, na segunda hora, eles ficam juntos, os filhos com os pais, e são feitas dinâmicas juntos, normalmente é um encontro semanal, é bem interessante. Eu tive a oportunidade de participar da capacitação desse programa lá nos Estados Unidos, e eu vi também como funcionava lá na escola, e é bem interessante. Então, ele envolve aí, é um programa que iria abarcar tanto os pais quanto os filhos, então melhora aí as habilidades de comunicação, melhora de vínculos, melhora da capacidade de supervisão e monitoramento, desenvolvimento de habilidades de vida, bem interessante. Então, provavelmente no ano que vem vai estar a ideia do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, da Mulher, Família e Direitos Humanos, é implementar isso em maior escala no ano que vem. Tá bom? Então é isso. Deixo aqui o meu contato, meu e-mail, e entra lá no site. A gente tem um canal no YouTube que a gente posta toda semana alguns vídeos. A gente está fazendo uma série agora sobre as habilidades de vida, e lá vocês podem se inscrever também no curso. E é isso aí. Vamos para o debate agora. Nós temos, a princípio, 2 perguntas. A primeira, a Kátia quer saber se esses filmes ajudam a sensibilizar um público-alvo. Sem dúvida, ajudam bastante. Eu uso bastante filmes. Até quero compartilhar a experiência com vocês. Assim, a gente sabe que prevenção, elas são atividades continuadas. Eu costumo dizer que prevenção é que nem repelente. Você passa o repelente no corpo e ele dura um tempo, né? E depois você tem que passar outra camada. Depois dura mais um tempo, depois outra camada. Então, assim, você tem que fazer atividades preventivas sempre, né? Até que a pessoa ganhe um repertório suficiente para poder se proteger e realmente estar em segurança. Então, assim, eu quero contar uma experiência que eu tive numa cidade, que eu fui convidado para fazer uma palestra, né? E que é aquele imaginário, né? As pessoas acreditam que fazer prevenção é dar palestra sobre drogas e ponto. E aí eu fui, e eu estava tendo
a gente fez um fórum, então a gente foi lá na Câmara dos Vereadores, tinha mais ou menos uns 100 jovens lá, aí tinha na faixa, acho que era dos 12 até os 14, 15 anos, então ficou cheio, e eu fiz um fórum. Então o que eu fiz? Foi interessante que eu não falei de drogas. E aí no final uma das professoras lá, mas ele não falou de drogas. Ele veio aqui fazer prevenção às drogas e não falou de drogas. E aí o presidente do Comad, que tinha me convidado, falou assim, mas essa é a ideia. E na verdade quem falou de drogas foram eles. Eles que trouxeram esse tema. Então a coisa foi tão interativa que eles que trouxeram esse tema. Então o que eu fiz? Eu usei alguns vídeos reais. Então eu peguei o vídeo da história da Malala, né, que levou um tiro pela luta que ela queria estudar. Eu trouxe uma parte do vídeo, eu trouxe uma parte do vídeo daquele, eu esqueci o nome dele, William, é um nome diferente, que fez aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, tem no Netflix também, recomendo que vocês vejam. O Menino que Descobriu o Vento. Eu trouxe uma parte desse filme e trouxe um outro trechozinho de um documentário que falou sobre o homem que inventou o Braille, né? Então, assim, são 3 situações, eu trouxe 3 pequenos filmes de situações de jovens e de crianças que passaram momentos muito desafiadores na vida, que tinham alto grau de vulnerabilidade, vários fatores de riscos associados ao uso de substâncias, e mesmo assim eles venceram. Então a minha mensagem principal nesse fórum, e foi um debate, porque cada vídeo que eu passava, eu parava o vídeo e a gente conversava, e eu fazia pergunta, e eu primeiro eu comecei essa dinâmica, esse encontro com eles escrevendo os sonhos deles, né, as expectativas que eles tinham. No final, a gente fez um monte de propostas que eles queriam ver na cidade. Então, assim, foi um fórum mesmo, foi uma coisa bem interativa. Então, todo filme que eu passava, eu fazia um jogo de perguntas e respostas sobre o filme, aí eu dava bombom para eles e bis. Assim, foi uma festa. Foi, assim, um momento muito legal, bem descontraído. Só que eu procurei fazer o compromisso lá com eles para que eles dessem continuidade naquilo. Porque, como eu falei, prevenção tem que ser continuado, tem que ser uma coisa continuada, não pode ser um ato isolado. A gente não consegue ter muita evidência se a gente faz uma ação única e depois não toca mais no assunto, não continua o trabalho. Desenvolver habilidade de vida, desconstruir crenças normativas, é uma coisa que tem que ser feita continuamente. Então, pode ser sim feito. Eu usei esses vídeos para inspirar justamente esses jovens, né, para que eles acreditassem que existem pessoas em situações muito mais vulneráveis, muito mais difíceis do que eles, e mesmo assim eles foram capazes de vencer. Então, eles também são. Então, a gente faz assim, a técnica que a gente usa é usar as perguntas para que eles cheguem nessa reflexão. Você não vai chegar direto para eles e falar assim, olha, se eles conseguiram, você também consegue. Eu fiz as perguntas de modo que eles chegaram nessa conclusão. Olha, se eles conseguiram, a gente também consegue. Então, estimular, né, essa autoestima, a autoconfiança, estimular a capacidade de ter um senso de propósito, um senso de futuro, acreditar nos próprios sonhos, né, que eles são capazes de sonhar e de realizar. A prevenção tem muito a ver com isso, sabe? A gente ter a capacidade de sonhar e de realizar os nossos sonhos. E de saber lidar com tudo durante esse processo, né? Outra pergunta? Eu estava aqui pensando, sem termos, mas eu estava aqui pensando, acho que não só como prevenção, né? Com conhecimento no geral e para mudar comportamento, você precisa de repetir, né? No caso da prevenção, tem essa estratégia que ajuda a gente a sedimentar conhecimento, mudar padrões de comportamento. Então, acho que é válido essa analogia. Achei bem interessante, gostei. Temos, sim, uma nova pergunta
do Marcelo. Ele quer saber se a idade ideal ou público-alvo para começar a introduzir fundamentos de redução de danos. Redução de danos. Bom, a redução de danos é assim, existe muita controvérsia em relação à redução de danos, principalmente quando a gente fala de política pública, porque aí existem várias formas. Quando a gente fala de redução de danos, a gente já está falando aí de prevenção terciária ou secundária, a gente já não está falando mais de prevenção primária. Mas quando a gente fala de redução de danos, a gente não fala de redução de danos, a gente não enfatiza muito isso com criança e adolescente. A gente enfatiza a abstinência com criança e adolescente. Porque não é uma coisa aceitável que criança e adolescente usem qualquer tipo de substância. Inclusive, é uma consideração importante, porque isso justamente teve impacto na avaliação do Tamo Junto, né? Porque o que aconteceu? Até a Zila, a equipe da Unifesp, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar em menor ou maior grau da avaliação do programa Tamo Junto, que teve, num primeiro momento aí de implementação de testes, teve um aumento no consumo de álcool, justamente porque alguns professores adaptaram e inseriram algumas questões relacionadas à redução de danos. Falaram, se for beber, estavam lá falando com jovens e falaram assim, se for beber, toma mais água, ou come mais. Isso não estava previsto no programa. Então, assim, quando a gente fala de prevenção para criança, adolescente, a gente não fala se for beber. A gente não fala isso. A gente não trabalha essa questão da redução de danos com criança e adolescente. O serviço de saúde, num trabalho de tratamento, pode até considerar, mas para casos mais avançados, as questões de redução de danos. Mas para criança e adolescente, eu não diria que a gente deve trabalhar a redução de danos. A gente deve trabalhar a abstinência e evitar, né, o golden goal aí, é evitar o primeiro uso. E se já teve experimentação, trabalhar ao máximo para que essa experimentação cesse e a pessoa possa lidar com a vida de modo mais saudável. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que respondeu. Mas talvez o Marcelo possa falar. Quer falar aí? Abre o áudio aí, Marcelo. Marcelo, né? Marcelo. Oi, tá me ouvindo? Sim, Estamos. Marcelo. Olá, primeiro parabéns pela apresentação, Claudemir. Eu acho que respondeu sim a minha dúvida. Acho que realmente aí crianças e adolescentes, assim, em geral abaixo de 18 anos, com certeza falar de redução de danos é extremamente complicado, a não ser talvez um caso de algum jovem que já tenha problema e procure um psicólogo da escola, um serviço de saúde e tudo mais. Mas concordo completamente. E aí, se você pudesse dar sua opinião sobre o público universitário, assim, no público universitário mesmo, sem fazer qualquer levantamento de uso anterior, você acha adequado já entrar com algum fundamento de redução de danos? Sim, público universitário, eu acho interessante sim. Até porque já são mais de 18 anos, muitos deles já iniciaram a experimentação, já estão, eu acho que a redução de danos é uma política pública válida, acho que é uma política pública válida e importante. Eu sempre vou puxar a sardinha para a prevenção, tá? Lógico que redução de danos também é prevenção de riscos maiores, né? Então, quando você fala para um jovem, se ele for para a balada, tomar mais água, ou comer mais, ou beber menos,
né? Você está reduzindo danos e você está fazendo prevenção, né? Prevenção secundária, prevenção de danos maiores. Mas eu sempre vou querer puxar a sardinha assim, olha, existem outras formas de você se divertir e ser feliz sem usar. Porque, assim, existe uma linha muito tênue. Não vou entrar nessa utopia de que ninguém vai usar, ou que os jovens hoje não vão usar. Mas, assim, existe uma linha muito tênue entre o uso controlado e o uso descontrolado. E até a Cláudia falou na palestra dela, não sei se você estava presente, que as pessoas que vão para algumas baladas, elas vão para se embriagar mesmo, elas não estão preocupadas com os danos, elas vão para as cabeças e elas estão numa zona de risco muito, muito grande. Então, lógico, para esses grupos, eu acho que é válido sim trabalhar a redução de danos, mas eu acho que é importante para a prevenção, de modo geral, difundir a cultura de que é possível você se divertir, você ter um lazer muito mais saudável, sem esse uso abusivo de drogas, no caso específico de álcool, tabaco e também de outras drogas. Quero até citar um exemplo uma vez eu li um artigo, muito tempo atrás, eu nem sei onde está mais, mas é interessante comentar, que as festas universitárias, elas têm muito essa questão, né? O pessoal vai para beber, quer zoar, quer se divertir. E aí teve uma festa numa determinada universidade e eles foram lá e começaram a beber cerveja e tal, e todo mundo começou a se divertir, começou a dançar, e foi uma festa assim, normal, como todo mundo se divertiu, cumpriu o seu objetivo. Aí no final da festa chegou lá um professor que na verdade estava fazendo um experimento. E ele chegou e falou assim, olha, o que vocês acharam da festa? Tudo, muito legal, tinha um DJ e tal, música, iluminação, pessoal dançando, se paquerando. E aí no final ele chegou e falou assim, vocês gostaram da cerveja? Gostamos da cerveja e tal. E aí no final ele chegou e falou assim, vocês sabiam que nenhuma das bebidas que nós servimos aqui tinham álcool? Todas as bebidas aqui, nós oferecemos bebidas para vocês sem álcool. E aí eles, e eles estavam achando que eles estavam ficando mais desinibidos por causa da cerveja, que eles estavam chegando na menininha ali por causa da bebida que ele tomou. E na verdade não era. O próprio clima da festa, a atmosfera foi contagiando, né? E eles foram capazes de ter momentos de diversão e descontração sem bebida alcoólica. Foi um experimento que foi feito. Então, assim, eu acredito nisso. As pessoas não precisam disso para ser felizes, não precisam de uma cerveja para afogar suas mágoas. A gente pode ter uma vida saudável, a gente pode lidar com os problemas sem ter que usar substâncias. A gente só tem que aumentar nosso repertório, aprender uma maneira saudável de lidar com a vida, de curtir a vida. Então, volta às crenças normativas, né? Tem gente que acredita que curtir a vida é usar drogas. Na verdade, não é. Outra pergunta? Comentários? Então, um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo. A Kátia disse que trabalha com adultos e pergunta se pode divulgar um curso de desenvolvimento de habilidades. Lógico, sempre. Pode divulgar para quem você quiser. Pode ser divulgado para a comunidade, para as escolas, para as igrejas, para os profissionais de saúde, mesmo quem não trabalha na área, que tem interesse, quem não tem filho também. Eu recomendo para vocês. Assim, a gente tem tido bastante feedback positivo do curso. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu trabalhei muito duro no desenvolvimento desse trabalho. A teoria toda do curso foi baseada no conhecimento das evidências científicas, da ciência da prevenção, e a gente tem tido bastante resultados positivos. E eu espero contar com a ajuda de vocês para difundir cada vez mais a cultura da prevenção, sabe? A gente vive num mundo onde a cultura do consumo ela é muito, muito forte, muito prevalente. E difundir a cultura da prevenção, que é, na verdade, a cultura de vida, de um estilo de vida saudável. Eu costumo dizer duas coisas, que prevenção
é processo e não destino. Então, prevenção é um estilo de vida. Então, as pessoas deveriam pensar mais nos seus estilos de vida saudáveis. Isso vai prevenir uma série de problemas na vida. Então, eu procuro sempre ter essa reflexão, sabe? Eu acho que o ponto é realmente reflexão, né? Ressignificar o que é, se no caso do jovem, se vai para festa e tal, o que é exatamente, né? Essa forma de curtir a vida. Na festa, né? Com os amigos, em casa mesmo também, que tem os pais também que consomem, né? Em maior grau. Eu acho que a gente tem que... E, na verdade, é ressignificar para várias coisas, né? Porque a limitação também, a gente, se for começar a problematizar, tem que significar muita coisa também, né? Então, sem dúvida. como você disse que é um processo, é um exercício, porque realmente, às vezes, exige um esforço. A prevenção, ela não é um fim, ela é um meio, né? Sim. A gente está sempre... Ou a gente está agindo... as nossas ações, elas podem determinar para nós uma proteção, ou elas podem determinar para nós um risco. Isso em todos os aspectos, né? Não só a prevenção de drogas, né? Do uso de drogas, mas prevenção de qualquer coisa, né? Sim. Olha, o Cláudio tem uma pergunta. O Cláudio quer saber se o governo não investe em programas de prevenção nas escolas. Então, o governo investe em programa de prevenção na escola. Já citei o ProERD, né? O ProERD é o programa mais consolidado do Brasil. O ProERD ele teve várias críticas, tá? Quero até fazer um parênteses aqui. Eu sou suspeito para falar do ProERD porque eu comecei na prevenção no ProERD, né? Mas quando eu estive lá nos Estados Unidos a primeira vez, em 2008, foram 8 policiais do Brasil participar de uma conferência lá. E aí, que foi um patrocínio da Embaixada Americana, nessa época, em 2008. E aí eu fui lá e conheci vários policiais que aplicavam o ProERD lá. E o ProERD, ele teve muitas críticas, né, da maneira como era feito e tal. E muitas universidades lá que faziam pesquisa, elas desqualificaram bastante o ProERD. E o ProERD, nos Estados Unidos, ele perdeu bastante financiamento público. E o ProERD teve que se reinventar. Então, o ProERD lá fez uma parceria com uma universidade, foi a Penn State University, e aí eles remodelaram o curso, e é o curso que eles estão fazendo hoje, aqui no Brasil também. E foi engraçado que a leitura que eu fiz foi que muitos desses programas, muitas dessas universidades, elas desqualificaram o ProERD nos Estados Unidos, e elas desenvolveram os seus próprios programas, e elas começaram a vender esses programas para o governo, né? E muitos dos elementos desses programas eram muito semelhantes aos do ProERD, ao do DER lá americano. Tinha algumas diferenças, lógico, mas aí o ProERD se adequou a esses elementos da ciência da prevenção, se adequou mais e começou a implementar dessa forma. E esse é o currículo que a gente está investindo hoje. Então, se a gente falasse o que tem hoje de prevenção nas escolas, a gente tem aí, a gente tem vários trabalhos, não só do ProERD, mas a gente tem trabalhos isolados de algumas escolas específicas, trabalho todo o trabalho que é feito para diminuir a evasão escolar, ele é preventivo, todo o trabalho que é feito das escolas para melhoria dos vínculos com a escola e vínculos comunitários é um trabalho preventivo. Todo o trabalho que os professores fazem de desenvolvimento de competências psicossociais, eu dei aí o exemplo da EBNCC, então, pela Base Nacional Comum Curricular, todas as escolas elas devem trabalhar o desenvolvimento dessas competências. Então, assim, quando um professor é pago para fazer isso, né, é investimento do governo. Então, o governo está fazendo essas iniciativas, né? Mesmo sem saber, né, quando, por exemplo, o desempenho escolar de um aluno melhora, essa é uma ação preventiva, é um fator de proteção que está sendo fortalecido. Então, tudo isso é preventivo. Então, é um equívoco a gente achar que o governo não está investindo. Uma outra coisa importante,
o que o governo está fazendo agora, que está sendo implantado já de algum tempo, é a jornada, a extensão da jornada, né, na escola. Então, os alunos ficarem mais tempo na escola. Isso é muito preventivo, né? Que em vez de estarem na rua ou expostos em situações de risco, os alunos ficam mais tempo na escola, onde eles têm atividades monitoradas, tem dinâmicas, tem atividade de reforço escolar. Tudo isso aí aumenta a prevenção, tem impacto direto na prevenção. Acho que eu subi umas perguntas aí também. E a gente tem uma pergunta do Marcelo, só que depois a Júlia colocou que gostaria de acrescentar um ponto. Posso só falar agora, só para pegar o gancho do Claudio? Isso que eu queria saber. Tá, fale. Tá. Que a gente fica nessa ânsia de querer que a prevenção, algum programa chegue até nós, até nossa família. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente levar hoje e dessa jornada é que os programas eles precisam ser avaliados. Então, às vezes, a gente tem um programa na escola que alguém cria e que esse programa pode estar fazendo mais mal do que bem para aquela criança, para aquele adolescente. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com o que a gente vai passar para as crianças e, se possível, a gente pegar um programa que já seja avaliado, que já tenha uma efetividade comprovada, para a gente não fazer, assim, nessa vontade de querer fazer o bem, fazer a prevenção, a gente garantir que a gente esteja realmente fazendo bem e não esteja tendo um efeito reverso daquela intervenção que a gente está aplicando ou está pedindo, enfim, é isso o meu ponto. Obrigado pelo comentário, isso é muito importante, né? Eu tenho procurado identificar as iniciativas de prevenção no Estado, e tem gente que ainda continua levando o dependente químico para dar depoimento nas escolas. Tem diretor pedindo palestra, tem professor pedindo palestra. A gente sabe que não é adequado, que não é recomendado, que tem, assim, que está associado a efeitos reversos, efeitos iatrogênicos, e tem gente que ainda continua nessas práticas. Então, a minha expectativa aqui com todos vocês que estão presentes é que todos nós possamos ser multiplicadores desse conhecimento, né? E tentar ajudar outras pessoas a ter acesso a esse conhecimento e começar a ter essa cultura de ter esse cuidado, né? Importante a colocação da Júlia, da gente ter o cuidado de não fazer o mal, né? A gente fazer sempre o bem. Lógico que as pessoas nunca fazem uma iniciativa assim, de prevenção pensando em fazer mal, mas pode ser que o tiro saia pela culatra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente planeja uma atividade esses materiais que vocês, as normas internacionais de prevenção, a gente ainda carece de muito material, muita pesquisa, principalmente no Brasil. A gente tem muita pesquisa em inglês, mas o que tem a gente tem que acessar de algum modo e tem que procurar aumentar nosso repertório. Acho que subiu outra pergunta aí. Você já respondeu até a pergunta do Marcelo, que era exatamente sobre essa questão de trazer os ex-dependentes para palestrar nas escolas. Ele queria saber se havia dados sobre a eficácia dessa prática. Não existe eficácia disso, pelo contrário, existe um efeito iatrogênico. Já existem algumas pesquisas que demonstram que tem um efeito reverso, né? Eu vou explicar rapidamente como é que acontece isso. O jovem, assim, a capacidade de tomada de decisão, de juízo crítico dele não está totalmente desenvolvida. E a impulsividade está bem desenvolvida. Então, assim, é natural que o jovem queira ter novas experiências. Então, por isso que a adolescência é um momento, e esses vários momentos de transição que existe na vida de uma criança, adolescente, principalmente adolescente, ele acaba, às vezes, querendo novas sensações e acaba experimentando drogas. Quando ele vê um jovem ou um homem
normalmente são homens, né? Ainda não vi mulher fazendo isso, mas que ele vai lá na escola e ele dá um depoimento e ele fala que ele usou várias drogas, olha, eu usei isso, é muito ruim, fui para o fundo do poço, aí dá aquele depoimento emocionado, e aí depois ele fala da recuperação dele. Mas eu saí agora e agora eu venho às escolas, eu quero fazer prevenção, eu quero avisar vocês que vocês não entrem nesse caminho, porque eu entrei, é muito difícil sair. Aí o jovem pensa assim, poxa, mas o cara tá bem, tá bonito, tá dando palestra, eu sempre quis dar palestra. O cara curtiu pra caramba a vida aí, usou um monte de droga, experimentou várias sensações, viajou pra caramba aí na maionese. E eu também quero ter essa sensação, depois eu saio que nem ele. Aí reforça uma crença normativa lá, que eu paro quando eu quiser. Eu uso, eu posso experimentar e eu paro quando quiser. Ele parou, eu também posso parar. Por isso que dá o efeito reverso. Ele por ter esse comportamento, né, de impulsividade, de querer novas sensações, que é inerente à adolescência, esse trabalho de depoimento de ex-usuários acaba incentivando o uso em vez de prevenir. Funciona bem, pode funcionar bem para pessoas em recuperação. Para pessoas em recuperação já é diferente. Você pega lá um dependente químico que conseguiu se libertar, conseguiu se livrar, ou conseguiu se manter em equilíbrio, se recuperar, ele vai e dá esse depoimento para outras pessoas que já estão dependentes, que estão querendo buscar o que ele busca. Aí sim aquela pessoa se torna uma referência, mas não para a criança e adolescente. Só para concluir, isso não significa que um dependente de drogas, que está em recuperação, que já não está mais usando, isso não significa que ele não possa trabalhar com prevenção. Ele pode trabalhar com prevenção, só que não usando essa tática, não usando essa técnica de amedrontamento, nem de depoimento da vida dele. Ele vai usar as outras táticas e as outras técnicas e ferramentas que a gente mostrou aí na nossa apresentação hoje, mas não dando depoimento. Se vocês conhecem alguém que está fazendo isso, desestimulem essa prática, avisem os diretores de escola. Nós tivemos uma reunião até com altos gestores do Estado falando sobre isso, para desestimular essa prática no estado de São Paulo. Subiu outra pergunta aí, acho que foi. Temos 2 comentários. O Cláudio fala que se tem essa prevenção, deveria divulgar mais na mídia sobre esses programas. E que na experiência dele, né, como ele na minha experiência que eu trabalho, com certeza percebo pouco investimento. E o Derek confirma. Fala que existe... com certeza, né? Com comunidades terapêuticas, é isso? Acho que é com comunidades terapêuticas que ele está dizendo, né? Deve ser. Pronto, verdade. O Derek confirma, diz que existe pouco investimento mesmo, e que se levar em conta a questão da desigualdade social, realmente, né? Sim, com certeza a desigualdade social, miséria, desemprego, a falta de oportunidades, falta de oferta de serviços, de lazer, de educação, tudo isso são fatores de riscos sociais e comunitários e vão ter impacto no maior prevalência de uso ou não. A gente sabe, a gente não pode dizer que não existe nenhum investimento do governo, existem boas iniciativas, só que muitas dessas iniciativas, elas não conseguem chegar em todas as camadas da sociedade, em todas as pessoas. Então, o poder público acaba não dando conta. Por isso que eu considero assim uma estratégia muito importante. Eu costumo chamar assim, a prevenção de atacado e prevenção de varejo. A prevenção de varejo é aquela que você faz dentro da sua casa, aquela que você faz com seus alunos ali, com aquele grupo de 20 pessoas, que você faz no seu consultório. E a prevenção de atacado são as políticas públicas. É a alteração na lei. As leis, quando são muito bem implementadas, elas criam nova cultura, elas criam novos costumes, então essa é a prevenção que tem maior impacto. Até foi colocado aqui nas normas internacionais de prevenção, que são os que têm 5 estrelas, que é nível excelente,
de prevenção são as políticas públicas. A gente tem um bom exemplo, que é o caso do tabaco, né? A gente tem lutado aí para implementar leis e criar regulamentos, políticas de larga escala que realmente possam criar uma cultura de prevenção, né? A questão, por exemplo, a lei sobre restrição de uso de tabaco ou tolerância zero para beber e dirigir, são importantes políticas aí para... A gente tem que avançar mais ainda não é a salvação da lavoura, não está resolvendo todos os problemas, mas são importantes iniciativas de prevenção, de larga escala.